Pedro, cada pesquisa traz um cenário diferente, às vezes se repetem, às vezes são diferentes. O que fica claro é essa polarização entre um candidato da direita e um Lula, né, que até agora a gente está tratando como se é o presidente Lula, tem desempenhos parecidos e estáveis. Eu conversei hoje com o diretor do Instituto Paraná, que realizou essa pesquisa, Murilo Hidalgo, e ele fez uma leitura interessante. Primeiro, segundo Murilo Hidalgo, o Flávio Bolsonaro já captou 90% dos votos do pai. Essa que geralmente... Essa informação é importantíssima. Porque essa geralmente é o primeiro grande desafio de qualquer candidato que precisa se nacionalizar, que não tem recall, que vai disputar a presidência da República. Por isso que eles viajam pelo país na pré-campanha. Então, essa etapa, segundo Murilo Hidalgo, Flávio Bolsonaro já cumpriu. E colabora muito para isso, a gente estava comentando agora há pouco, o fato dele ter esse palanque, que é o hospital onde está internado o pai Jair Bolsonaro. Onde a imprensa está lá, ele vai fazer os informes, ele é o interlocutor, ele sempre aproveita para dar os seus recados políticos. Então, e Michele Bolsonaro não aparece, né? Ela está super reclusa, né? Ela apareceu no pronunciamento da rede social e só, né, Pedro? Mas ela também ela se contrapôs ao Flávio de alguma forma, porque ela fez um pronunciamento para se contrapor ao Lula, que foi feito pelo PL, e o PL optou pela Michele e não pelo Flávio. Então aí há de se apurar o motivo dessa escolha política. Então a gente vê que, olha, o Flávio aparece com 27,8%, um número muito próximo do próprio pai, que está inelegível, se você colocar a margem de erro ali. Outro ponto aí ele também acha, também avalia, o Murilo Hidalgo, que o Flávio já se tornou conhecido, obviamente, e já ganhou tração política. Uma boa notícia para o Flávio, no momento em que ele tenta consolidar a pré-candidatura, convencer o Centrão que ele é viável e se colocar como representante único desse campo, com o apoio de Tarcísio Gomes de Freitas. Outro aspecto importante da conversa que eu tive com o Murilo Hidalgo, ele prevê que o segundo turno da eleição no ano que vem vai ser muito parecido com o segundo turno da eleição de 2022. Vai ser disputadíssimo, porque eu perguntei para ele se ele acredita que pode acontecer no Brasil o que aconteceu no Chile. No Chile, o candidato de esquerda venceu o primeiro turno, mas no segundo turno, com toda a direita unida, houve a vitória da direita, da ultradireita no caso. Não é exatamente o que a pesquisa mostra. Lula ainda aparece na frente, mas com uma margem muito pequena. Dentro da margem de erro, ele parece... No Chile, ela saiu bem na frente. Ela saiu bem na frente. Do que o segundo colocado. E venceu com uma certa tranquilidade. Primeiro turno. Foi derrotada, quer dizer, a direita ganhou com uma certa tranquilidade. Então, no primeiro turno ela saiu com bastante diferença e no segundo turno ela perdeu também por uma grande diferença. Não é o que a gente vê agora, por enquanto. E aí é interessante quando a gente vê que o Flávio Bolsonaro aparece com 27,8% e o Lula com 37,6%. Quando a gente cruza esse dado com a pesquisa do Datafolha, de que 35% são de direita e 27% são de esquerda... 22%? 22%? Não, 27%. 27%. Estou confundindo. Isso aí, a gente vê, cruzando as duas pesquisas, que de certa forma o Lula já ocupou totalmente esse espaço da esquerda e o Flávio Bolsonaro praticamente ocupou esse espaço todo na direita. 27% se dizem de esquerda e ele tem 27,8% das intenções de voto. É a polarização cristalizada se consolidando para o ano que vem. E por fim, o Murilo Hidalgo chamou de coadjuvantes todos os candidatos governadores que se colocaram como pré-candidatos à presidência da República. Ratinho Júnior, Romeu Zema e Ronaldo Caiado. A diferença só é Tarcísio Gomes de Freitas, que aparece com uma pontuação, um desempenho muito melhor do que os outros governadores, mesmo sem ter viajado pelo país, feito esse movimento de nacionalização do nome dele. Ele tem ficado em São Paulo, viajado pelo interior e pela capital, mas o noticiário nacional favorece ele. Por isso que os partidos de direita, os partidos do Centrão insistem tanto no nome de Tarcísio. Ele se descola dos demais governadores. Então a leitura entre os caciques desses partidos é que só Tarcísio conseguiria unificar toda a direita numa candidatura só. Mas, caso não se unifique, eles já preveem que no segundo turno estarão todos juntos, fazendo esse enfrentamento contra o Lula, numa eleição que, segundo Murilo Hidalgo, está completamente indefinida. Exato. Pedro, super interessante. O Pedro lembrou aqui, gente, da pesquisa de ontem, 35% se dizem de esquerda, 27%
contrário. 35% se dizem de direita, 27% se dizem de esquerda. Na pesquisa ainda de um dia antes, 40% se diziam lulistas e 35% se diziam bolsonaristas. Veja como há uma diferença entre a identidade com a pessoa, com a personalidade e a identidade com o espectro político. E essa leitura que nós fizemos ontem aqui no Hora H, ela alimenta essa indefinição para o quadro eleitoral.